Boa tarde, querido e amado irmão, a graça e a paz daquele que vive e reina, daquele que nos chamou antes da fundação do mundo. Um abraço de nós, filhos amados do Senhor. Como que está o seu dia? Como foi a tua semana? Como está sendo o teu sábado hoje? Como você se sente neste momento? Como você se sente agora? Ontem nós visitamos uma igreja aqui, um ministério aqui em Araras, a igreja Palavra Viva. Amamos o culto, gostamos, a palavra foi muito forte, ministrada pelo pastor Fernando. Você que é de Araras, que me assiste, faça uma visita. Fica lá na Rua do Carpinteiro, número 510. Uma igreja que prega a palavra, uma igreja que ensina a palavra, uma igreja que tem a sua doutrina embasada na palavra. E eu vi muita unidade, um carinho muito grande com os visitantes. E eu quero te dizer, não perca a oportunidade de cultuar o Senhor. Porque todo culto, eu costumo dizer e falo, eu e minha esposa ministramos, que pode ser o último culto da nossa vida. E você que me assiste, e ontem o pastor pregou sobre Romanos capítulo 12, no versículo 2, e levou o texto até Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. E quando ele falou sobre a oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso eu acho linda, que ela leva, primeiramente, ela nos leva a viver, se nós a entendermos, ela nos leva a entender Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Antes de eu iniciar essa ministração, eu queria convidar você a se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Mas não se esqueça de algo poderoso e profundo que o Senhor vai falar com você. Eu creio que tem situações, tem momentos que nós precisamos enxergar a realidade do que Deus está falando com nós. Conosco, perdão. E nessa tarde, neste sábado, olhando, buscando no Senhor o que eu iria trazer, o que eu iria ministrar, e o Senhor falou poderosamente ao meu coração. Antes de estar ministrando, eu tratei um pouquinho do olho, que o olho está melhorando, graças a Deus, porque estava complicado, mas graças a Deus está melhorando o olho. Eu consegui colocar a lente hoje, consegui montar essa ministração, consegui separar um momento para falar daquele que vive e reina. E eu quero falar poderosamente ao nosso coração nessa tarde. E eu quero que você abra a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12, no versículo 2, que nós vamos começar a falar daquilo que Deus escreveu poderosamente e ministrou poderosamente ao nosso coração. E o título da palavra que eu vou comentar e vou compartilhar com você é a mente renovada e o abraço do Pai. E o versículo chave é Romanos capítulo 2, no versículo Romanos capítulo 12, no versículo de número 12, que diz assim: e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas como, pastor, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando nós vivemos uma metanoia. E para você que não sabe, arrependimento
ele significa metanoia. E metanoia significa arrependimento. Arrependimento do que, pastor? Arrependimento das coisas deste mundo. Arrependimento do pecado. Se afastar do pecado. Buscar a santidade. Buscar uma vida com Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E qual é a sua fraqueza? Deixar de pecar. Não é o pecado que é a sua fraqueza. A sua fraqueza, a fraqueza da sua carne é se afastar do pecado. Porque quando você se afasta do pecado, você está matando a carne e fortalecendo o espírito. Quando você se adapta ao pecado, você está fortalecendo a carne e matando e fraquejando o seu espírito. Mas algo você precisa entender com profundidade e com intensidade. Você que está aí me assistindo, que tem enfrentado situações fora do seu controle, tem enfrentado situações que muitas vezes você se pergunta por que essas situações estão acontecendo. Muitas vezes o Senhor permite situações na nossa vida para que nós venhamos nos voltar a Ele, colocar Ele no centro da nossa vida. E que nós venhamos viver o centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E quando nós falamos do centro da vontade de Deus, nós falamos de transformação. E o que eu quero trazer como exemplo? Eu quero levar você à passagem do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Eu quero levar você a ver a metanoia através dessa passagem, através desse exemplo bíblico que Lucas traz para cada um de nós. E qual é a base disso? Eu quero levar você a confrontar o molde mundano ou o molde da religiosidade contra a metamorfose da presença de Deus. E sempre que eu vou falar de metamorfose, eu me lembro da borboleta. Antes de se tornar borboleta, ela é uma lagarta. Qual é a função da lagarta? É comer e destruir tudo que tiver no seu caminho. Mas quando a lagarta entra em processo de metamorfose no casulo, ela sai e se transforma em uma borboleta. E qual é a função da borboleta? A função da borboleta é visitar as flores e trazer o pólen das flores para que novas flores venham a nascer. Quer dizer, a lagarta destrói, a borboleta constrói. Essa é a metamorfose que precisamos ter. No mundo, vivemos na destruição. Com Cristo, vivemos a transformação, a mudança de vida abundante, poderosa e profunda. E quando nós falamos de mudança de vida, de transformação, nós entendemos que algo vai ser incomodado. Porque para nós deixarmos o molde deste mundo, ou o molde da religiosidade, para nos transformarmos conforme a vontade de Deus, nós precisamos de uma transformação. E quando você vai no livro de Romanos, você vê Paulo falando durante 11 capítulos da graça transformadora, da graça de Cristo Jesus, da graça que vai mudar a sua vida. Mas quando Paulo chega no capítulo 12, ele inicia uma aplicação prática em Romanos 12. E no verso 2, que é o ponto de virada decisivo que todo cristão precisa ter, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe duas forças operando nesse texto, ou operando naquele momento na igreja de Roma. Qual é o primeiro ponto, pastor? O primeiro ponto que operava naquele lugar era a pressão externa. E o que tem a ver a pressão externa, pastor? A pressão externa é: não vos conformeis
A palavra grega é sushemaxo, que significa entrar num molde ou adotar um esquema externo. O mundo, a realidade hoje, ela tenta espremer você de uma tal maneira que você tenha que tomar a forma dele. Olha o mundo que vivemos hoje. Olha a realidade que vivemos hoje. Olha o governo de hoje deste mundo. Hoje nós vivemos num mundo onde a família é o problema. A família está atrapalhando. Nós somos o errado e o que é errado se tornou certo. Hoje eu estava vendo um debate que nós chegamos a ter, o Brasil chegou a ter, em média, familiares, cada mãe ter 8 filhos. Hoje, a média familiar é 1,4 filho por família. O Brasil está abaixo de países como a França. Por quê? Porque o ser humano permitiu o feminismo entrar e fazer morada e transformar e moldar a vida dele. E nós também, o segundo molde que tem, a segunda pressão que tem é a mudança interna. Você já pensou nisso? A mudança interna. Jesus fala o quê? Paulo fala o quê? Ali em Romanos 12:2, transformai-vos. A palavra grega é metamorfo ou metamorfose. Uma mudança que vem de dentro para fora. Uma mudança que vai alterar você e eu em nossa essência. Aprenda uma coisa. Jesus não está preocupado com o seu exterior. Jesus está preocupado com a transformação do seu interior. Porque quando o seu interior ele é transformado, o sobrenatural de Deus vem sobre a tua vida. E para entender o que eu estou falando e como isso vai funcionar na prática, olharemos o exemplo dos 2 filhos da parábola do filho pródigo lá em Lucas capítulo 15. Ambos os filhos precisavam de uma renovação da mente, pois ambos os filhos, à sua maneira, estavam conformados com os padrões desse mundo. Eu vou repetir. Ali na parábola do filho pródigo, os 2 filhos estavam se moldando e se satisfazendo com o padrão deste mundo. Um do mundo, do pecado, e o outro da religiosidade, que também é pecado. Primeiro, vamos falar do filho mais novo. O filho moço, a conformidade e com o hedonismo. Pastor, mas o que é hedonismo, pastor? O hedonismo, querido e amado irmão, o hedonismo é o estilo de vida mundano, ou a tradição daquela época, ou as modas daquela época, pois aquele filho queria mais aquilo do que a presença do pai. Este filho, ele representa uma rebeldia aberta. Ele olhou para o mundo e permitiu que o sistema de valores transbordasse no seu coração e moldasse o seu desejo. O filho mais moço olhou para o mundo, olhou para aquele ambiente fora da casa do pai, e aquele ambiente chamou tanta atenção dele que ele sentia prazer só de ver as coisas que aconteciam naquele mundo. E qual é a primeira coisa que eu quero falar para você do filho mais novo? O ponto negativo. A mente mundana. O molde. E qual é esse molde? Esse molde tem um título: o desejo de uma vida sem Deus. Você conhece alguém que quer ter uma vida sem Deus? Hoje, a realidade de hoje, meus amados irmãos, a realidade de hoje, do mundo que vivemos hoje, temos pessoas cultuando com o Senhor,
mas achando que viver no mundo dá para viver sem problema algum. Ele pediu, esse filho, ele pediu a herança enquanto o pai ainda vivia. Você já pensou numa blasfêmia maior que essa? Naquela época, pedir a herança quando o pai ainda era vivo era determinar a morte do pai para ele. Na cultura, na cultura do Oriente Médio, isso equivalia a dizer: pai, eu gostaria que o Senhor estivesse morto. Ali ele estava dizendo para o pai que o pai estava atrapalhando a vida dele. Ele ali estava dizendo que o pai era pedra de tropeço para os anseios que ele tinha. Outra coisa que ele tinha ali, a busca pelo prazer imediato. Você já percebeu que muitos filhos, quando querem sair de perto do pai, vão para terras distantes, porque ali o pai não vai saber que ele está vivendo totalmente diferente do que o pai pediu, o pai determinou, o que o pai ensinou? Ele foi para uma terra distante. Isso é conformidade com o século ou com o mundo. A crença de que a fidelidade está na satisfação desenfreada dos desejos e na ausência de autoridade. Você conhece pessoas que odeiam a autoridade? Eu conheço pessoas que não podem nem ouvir a palavra pai. Eu conheço pessoas que quando falamos de paternidade, ela totalmente muda a sua expressão. E essa pessoa, e o terceiro ponto desse filho, é a perda da identidade. Romanos 12:2 alerta para não assumirmos a forma do mundo. Romanos 12:2 nos alerta que o mundo quer fazer conosco é totalmente contra a vontade de Deus. É totalmente contra a verdade bíblica, a verdade ensinada no nosso manual de vida. O filho mais jovem perdeu sua identidade de príncipe e acabou com uma forma de um servo, cuidando de porcos. Porcos que eram animais impuros para o judeu. Tudo que tinha de pior para um judeu, aquele filho acabou fazendo. Ele deixou o palácio da casa do pai, as honrarias de filho do pai, o título de príncipe, o título de herdeiro, de cordeiro, ele deixou para fazer o que mais entristecia na vida de um filho. E em paralelo com o filho pródigo, eu quero trazer o tratamento do pai. E esse é o ponto que eu quero mais enfatizar. A graça escandalosa. A graça de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande por nós que seja escandaloso. Só que essa graça ela tem sido distorcida como para o filho mais novo, como o filho mais velho. Essa graça tem sido tornada uma graça momentânea, ou uma graça pela metade, ou uma graça com limites, e a graça de Deus não tem limites. Como Deus trata aquele que se deformou pelo pecado, mas decidiu renovar a sua mente? Vou perguntar para você, como Deus trata aquele que se deformou pelo pecado, mas decidiu renovar a nossa mente? Hein? Como Deus trata? O primeiro passo para nós sermos tratados e a deformidade do pecado sair de nossas vidas, nós temos que renovar a nossa mente. O texto diz que ele caiu em si. Lá em Lucas capítulo 15, no verso 17, diz que o filho pródigo caiu em si. E esse é o início da transformação. Esse é o início da metamorfose. Você precisa cair em si. Que a sua vida está andando por caminhos e veredas erradas. Ele mudou a sua maneira de pensar sobre o pai e sobre
si mesmo. E qual foi a resposta do pai? Quando o filho vinha voltando à direção do pai, e se você não sabe disso, a tendência do povo daquela cidade, quando esse rapaz estivesse voltando, era ser apedrejado. E o pai não permitiu isso. O pai foi ao encontro do filho, protegendo o filho. Ele correu. E uma coisa que você precisa entender, naquela época, um patriarca judeu jamais, nunca corria. Era considerado indigno, mas o pai quebrou o protocolo, o molde social, para salvar seu filho. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra algo sobre um pai que quebrou o molde, que mudou o destino do filho para salvar? Você conhece o pai que fez um sacrifício impagável para mudar a história de um filho perdido pelo pecado? Você conhece um pai que mudou paradigmas para salvar um filho que estava perdido, um filho que estava ali sem condições, e o pai foi resgatá-lo? Você conhece um pai assim? Eu conheço um pai que me amou, um pai que te amou, um pai que nos ama. Muitas vezes eu digo, enquanto você não entender que você é filho amado do Pai, você não viverá o sobrenatural, você não desfrutará do sobrenatural, porque o Pai te chamou. João capítulo 1, versículo 12 diz que através de Cristo nós temos o privilégio de ser chamados de filhos amados do Senhor. Em João capítulo 4, do verso 23 ao verso 25, diz que o Senhor é Espírito e cabe a nós adorá-lo no Espírito e em verdade. Oh Deus, fala. Fala, Pai. Fala conosco. Você que me assiste, compartilhe com alguém. Tem alguém que vai vir na sua mente agora que precisa ouvir essa palavra, que ele é filho amado do Senhor. Eu não sei se ele está mergulhado na religiosidade ou se ele está mergulhado nesse mundo, mas o Pai está pronto para resgatar a vida dele e salvá-lo, mudar a história, transformar a vida dele. O Pai que te ama. O Pai que te ama, que deu Cristo na cruz do Calvário, está te chamando agora para uma realidade, para uma transformação, para uma metamorfose de dentro para fora. Para de ser uma lagarta destruidora e se torne uma borboleta que multiplica a vida. Oh Deus, chame outras pessoas para estar com você, assistindo esta live, este momento. Você que está me vendo aí pelo Quai, se inscreva no nosso canal, vá no YouTube, se inscreva no canal, vá no Instagram, nos siga. Você que está no Instagram, faça o mesmo. No YouTube tem um link, eu vou salvar essa palavra. Essa palavra você precisa ver, você precisa desfrutar. Amados irmãos, eu me entristeço, eu vejo que a maioria das pessoas que nós vamos ministrar a libertação, ela tem problema com o perdão, ela tem problema em ver o pai como pai, porque não teve a figura paterna. E aí o diabo sapateia na vida dela porque ela não se permite ser transformada. E você, hoje, vai permitir a transformação do Senhor na tua vida? Ou vai continuar com o pecado de estimação? Ou com a doutrina religiosa que não tem nada a ver com a Bíblia de estimação? Tem pessoas nos hospitais internadas ali clamando por uma oração, por um abraço. Esses dias eu estava pensando sobre o trabalho de capelania, sobre os irmãos que estão ali nos hospitais ministrando a palavra, ensinando a palavra, e a maioria daquelas pessoas saem daquele lugar, recebem um milagre e não se rendem ao Senhor. Quantas pessoas você conhece que estão doentes mentalmente, espiritualmente, e você não tem coragem de dizer para ela que ela é amada, que o Cristo Jesus levou aquilo na cruz? Cabe a ela declarar que Cristo Jesus quebrou aquilo na cruz do Calvário. Oh Senhor, fala conosco,
Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com a tua igreja. E eu quero trazer uma aplicação para a tua vida. Sobre o primeiro filho. Sobre o pai. Se você se conformou com o mundo através da imoralidade deste mundo, ou do afastamento da vontade de Deus, e não se esqueça disso, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é condená-lo. Não condene as pessoas, ou você mesmo que se afastou da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas corra ao encontro. Assim que a mente, a sua mente ou a mente daquela pessoa se voltar para o Senhor, ela vai entender o tamanho do amor que Deus tem por ela. O que Jesus fez na cruz, no Calvário por ela. O que ela precisa ser, o que ela precisa se tornar para que a vida dela venha a ser transformada pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O filho mais novo, sim, foi perdido no mundo. O filho mais novo se perdeu, teve a coragem de chegar no pai e pedir. Mas eu creio que o exemplo do filho mais velho é pior. Porque eu conheço pessoas dentro da igreja que são como os filhos mais velhos. E em vez de receber e abraçar aqueles que voltam para o Senhor, através da graça, da metamorfose, da metanoia, ele prefere apontar o dedo e julgar do que amar. Agora eu quero te levar ao terceiro ponto, o filho mais velho. A conformidade com o legalismo. A conformidade com algo que não agrada, que não transforma, que não muda. A conformidade com algo que não é vivo, que não gera vida, que não transforma a vida, só gera acusação, condenação e morte. Em Romanos, Jesus diz que a lei trouxe morte. A lei, ela deu poder para a morte, mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. O primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão trouxe vida e vida em plenitude. Muitas vezes, nós esquecemos que o filho mais velho estava tão mais perdido que o mais novo. Ele não saiu da casa do pai. Mas, oh Jesus, mas a sua mente estava longe, muito longe, mas longe absurdamente da presença e do carinho do pai. O ponto negativo do filho mais velho é a mente religiosa endurecida. Este é o molde do filho mais velho. Se o molde do filho mais novo, você se lembra do molde do filho mais novo? O molde do filho mais novo era a mente mundana, a mente pecaminosa, a mente da carne, alimentar a carne. E a mente do filho mais velho é o quê? A mente religiosa e endurecida. A mente da doutrina do homem, a mente das ordens do homem que não vão de acordo com a palavra de Deus. Romanos 12:2 diz a mesma coisa para aquele irmão. Diz para não nos conformarmos com a tradição deste século. O orgulho, você que me assiste, que é orgulhoso, que é amargo e cheio de justiça própria, também são valores deste século, mesmo que estão disfarçadas de religião, mesmo estando disfarçado de cristianismo. Cristo não era orgulhoso, Cristo não era amargo e Cristo não se justificava achando que tinha direito de alguma coisa. Quem tem a mente igual o filho mais velho tem uma mentalidade de escravo, não de filho, nem de herdeiro e não de príncipe. Ele diz, olha o que o filho mais velho diz lá em Lucas 15:29. Há tantos anos que te sirvo
sem jamais transgredir o teu mandamento. E aí? Se esse filho cumpriu os mandamentos, qual foi a necessidade de Cristo cumprir? Quantas pessoas você conhece que diz que segue os mandamentos do Senhor? Ele via o relacionamento com o Pai como um contrato de trabalho, não com amor. Você tem visto o seu relacionamento com o Pai com amor ou como um contrato de trabalho? Como algo que eu faço e o Senhor me salva e me abençoa? Outra coisa que o filho mais velho tinha, avareza emocional, e sempre estava se comparando com os outros. Você conhece um avarento emocional e uma pessoa que está sempre se comparando e se achando melhor do que os outros? Ele ficou irado com a graça. Irmãos do céu, você quer ver a pessoa legalista? É ela ficar irada quando você abraça alguém que já caiu algumas vezes e você fala para ela que vai ajudar ela. Pessoas que dizem que já cansou de ajudar outra pessoa. Ele ficou irado com a atitude do pai. Ele ficou indignado com a atitude do pai. A mente dele nunca esteve renovada. Estava velha. Pensa na contabilidade de quem merece o quê ou quem merece qual coisa, qualquer coisa. Na cabeça dele, quando o irmão se perdeu no mundo, ele se livrou da concorrência. Concorda comigo ou não? Você já pensou numa pessoa que está distante do pai, mesmo na casa do pai? Você conhece alguém assim? Eu costumo dizer, eu e minha esposa, todos os dias nós ouvimos o devocional, o Pão da Vida do Pastor Carlos, e eu pergunto para ela e ela me pergunta qual foi o versículo e qual foi a ênfase do que ele ministrou. E eu rio muito, porque muitas vezes acaba o culto e eu pergunto pro irmão o que o pastor ministrou, qual foi o versículo-chave da pregação, e a maioria fala que não se lembra. Aí você se para e pergunta, fala assim, mas espera aí, meu querido, o Senhor está te alimentando e você não sabe o que o Senhor serviu para você comer no banquete dele? Então você foi como Marta, ficou preocupado em servir, não em se alimentar do Pai. Mas espera aí, como servir se a pessoa está sentada assistindo o pastor pregar? Quando você está sentado assistindo o pastor ministrar a palavra e você se esquece do pastor, do que o pastor ministrou, você estava servindo um Senhor. Qual deles? Se você não parou para ouvir o Senhor, que é o seu Pai, que deu Cristo na cruz, você está ali olhando para o pastor, mas a sua mente está no mundo, qual Senhor você está servindo? Distanciamento na casa do Pai. Ele se recusou a entrar na festa. Irmãos, você já se recusou em abraçar alguém ou abençoar alguém que voltou para o Senhor e você falar que está de saco cheio daquela pessoa cair? Ele estava, como muitos, fisicamente perto, mas mentalmente ou espiritualmente numa terra distante, feita de ressentimento. Quem habita em você hoje? O Espírito Santo ou o ressentimento? Quem te governa hoje? As leis mundanas ou a graça de Deus e o amor de Deus? Quem te direciona hoje? Os tropeços do mundo ou a liberdade em Cristo Jesus? Pense bem sobre isso. Pense bem sobre isso. O tratamento do Pai, misericórdia
uma misericórdia suplicante. Como Deus trata o religioso orgulhoso, que acha que não precisa de transformação? Eita Jesus! Como Deus trata o religioso orgulhoso, que acha que não precisa de transformação? Como Deus trata? Primeira coisa que Deus faz, Deus sai para fora. Assim como o pai correu para o filho mais novo, buscá-lo na entrada da cidade, ele saiu da festa para suplicar ao filho mais velho. Está lá em Lucas 15, 28. Deus não abandona o legalista em sua amargura. Ele não abandona. Deus, ele vai ao seu encontro. Cabe a você reconhecer que é uma pessoa amarga, perdoar. Porque a primeira coisa, a pessoa amarga é a pessoa que não perdoa. E como você quer ter uma vida com Deus, ter o perdão do Pai, se você não consegue perdoar o seu irmão? E Deus, o Pai, te convida a mudar de mente. E eu estou te convidando, neste momento, vamos mudar a nossa mente? O pai, ele está sempre tentando renovar a mente do filho mais velho. Filho, olha o que o pai fala para o filho. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Oh Senhor, olha o chamado para reinar, pega essa chave. O Senhor está te dizendo que você está sempre com Ele. E tudo que é do Pai é seu. Ele está te chamando para reinar. Não para ser servo. Reina. Reina servindo. Reina abençoando. Reina transformando. Reina intercedendo. Ele tenta ensinar para o filho que a alegria não vem do mérito, mas do relacionamento. Eita Jesus, fala Deus. Eu vou repetir. Ele tenta ensinar que a alegria não vem do mérito, mas do relacionamento com o Pai. E eu quero trazer uma aplicação para você sobre o filho mais velho. E isso vai doer em você, como doeu em mim quando eu precisei aprender sobre isso. Você pode estar dentro da igreja, mas a sua mente está conformada com o padrão deste mundo e você é competidor e orgulhoso. Eu vou repetir. Você pode estar dentro da igreja, mas a tua mente está conformada e defendendo os padrões deste mundo e você está tomado pela competição e pelo orgulho. O Pai, ele está saindo agora ao teu encontro. Agora ele vai te dizer: para de tentar ganhar o meu amor e entre para a festa da graça. Eu vou repetir: pare de tentar ganhar o seu amor por mérito. Entre e desfrute do amor que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Pare de tentar ser merecedor de algo. Pare de tentar receber algo. Pare de tentar ser alguém. Deixe Deus transformar você em alguém. Oh, meu querido, desfrute da presença do Pai, desfrute da vida com o Pai, desfrute da intimidade com o Pai, viva uma vida com o Pai. O Pai te ama, o Pai quer mudar a sua história, o Pai quer transformar a tua vida. Como você vai desfrutar? E eu quero chegar, estou concluindo. Experimente a vontade de Deus. Experimente
a vontade de Deus, Romanos 12:2 é bem claro no seu final. Ele termina dizendo que a transformação ela tem um objetivo. Prove a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Na parábola, vemos a vontade em ação através do Pai. Na parábola do filho pródigo, nós vemos a vontade de Deus ali, boa, agradável e perfeita. Boa por quê? Foi bom que o filho pródigo voltasse e fosse restaurada a sua vida. Isso é a vontade boa. Ela é agradável porque a festa, a música, a dança mostram que a vontade de Deus é celebrativa, não triste e acusadora. É agradável para o Pai fazer festa quando você volta. E ela é perfeita porque o amor do Pai cobriu tanto a imoralidade do mais novo quanto o orgulho do mais velho. Perfeita porque o amor do Pai cobriu tanto a imoralidade do mais novo como o orgulho do mais velho. A graça foi completa, nada faltou. A graça do Senhor foi completa. Aprenda uma coisa. A graça de Deus, ela foi completa na tua vida. A metamorfose ou a transformação que Paulo exige em Romanos é a mudança de um coração de pedra para um coração de carne. É a mudança de uma pessoa dura para uma pessoa quebrantada. Para o filho pródigo, aqui presente, para o filho pródigo que me assiste, deixe o mundo, renove a tua mente, caia em si hoje e veja o Pai indo em tua direção. Para o filho mais velho, religioso, aqui presente, abandone o orgulho e a comparação. Renove a sua mente para entender que tudo é pela graça. Entre na festa com teu irmão e comemore com ele e com o Pai. Não deixe o mundo colocar você em uma forma ou em uma forma, seja de rebeldia ou religiosidade fria. Deixe hoje o Espírito Santo transformar você de dentro para fora. E eu quero neste momento te convidar a orar comigo. Eu quero que você neste momento feche os teus olhos, curve a tua fronte e deixe o Senhor falar profundamente ao teu coração. Deixe o Senhor ministrar no teu coração a palavra dele que é viva, gera vida, movimenta a vida, transforma a vida e muda a sua história. Muda o teu ser, o teu agir, o teu falar, o teu ministrar, o teu ser. Hoje, o Senhor quer transformar. Hoje, o Senhor quer fazer você diferente. Hoje, eu quero você orando por uma renovação e entrega, baseado em Romanos 12:2 e Lucas capítulo 15. Primeira coisa que eu quero de você, invoque o nome do Pai. Comece a clamar pelo Pai. O Pai sempre virá ao nosso encontro. Ore assim comigo: Pai de amor e misericórdia, nós nos achegamos a Ti neste momento, Senhor. Te louvamos porque Tu, o Senhor, não é um Deus distante e imóvel. Eu te agradeço porque, assim como na parábola, Tu és o pai que corre ao encontro do filho sujo e o pai que sai da festa para buscar o filho orgulhoso. Obrigado por Tua graça que quebra todos os nossos protocolos. Te amamos porque o Senhor transformou a nossa vida através desta palavra e dessa parábola. Eu quero que você comece uma confissão.
Comece a quebrar o molde do mundo. Você que é como filho mais novo, fala assim para o Senhor: Senhor, começamos sondando nossos corações, Pai. Sonda o meu coração. Confessamos que muitas vezes nos conformamos com este mundo. Peça perdão pelas vezes que você buscou satisfação longe da presença do Pai. Peça perdão por achar que a liberdade está viver conforme a sua própria vontade, não conforme a vontade de Deus. Diga a Ele: Senhor, eu caí em si agora, Pai. Eu reconheço que o mundo não tem nada a me oferecer, além de bolotas e de um grande vazio. Confesse o Senhor neste momento. Quebra, você que é como filho mais velho, quebre o molde da religiosidade. Quebre o molde da religiosidade neste momento. Diga para o Senhor assim: Senhor, eu te peço perdão, ó Deus, pela dureza do meu coração, mesmo estando dentro da igreja. Perdoa-me, Senhor, quando me visto de justiça própria e não paro de julgar o próximo. Perdoa-me, Senhor, por te servir como escravo em busca de algo em troca e não como filho que precisa de intimidade, buscar intimidade e reinar em vida. Arranca de mim, Senhor, a amargura, a inveja, a incapacidade de celebrar a vitória do meu irmão. Comece neste momento a suplicar ao Senhor a metamorfose, a metanoia do Senhor. Diga para Ele: Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu clamo agora pela renovação da minha mente. Não quero apenas mudar o comportamento por fora, eu quero ser transformado por dentro. Troca minha mente de órfão para a mente de filho. Troca minha mente de culpa pela mente da graça. Realiza a metamorfose em mim hoje, Pai. Me muda de destruidor para transformador. Comece a entregar ao Senhor. Entregue. Fala para o Senhor: Senhor, eu me entrego e eu aceito a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, diga: eu rejeito a forma do mundo, eu rejeito os ensinos do mundo e abraço a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu recebo o teu abraço, Pai. Eu aceito o teu anel de autoridade e a sandália de filho. Eu decido entrar na festa e me alegrar com meu irmão na tua presença. Eu oro em nome de Jesus, o Filho verdadeiro que deixou a tua casa para nos buscar e nos trazer de volta à tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para encerrar, eu quero trabalhar 3 perguntas nessa ministração. A primeira pergunta: em cima do contexto de Romanos 12:2, que nos diz para não nos conformarmos ou entrar na forma desse mundo, deste século, o filho mais novo, ele acreditou no molde do mundo que dizia: para ser feliz, você precisa de dinheiro e 0 regras. Em nossa cultura atual, qual é o molde ou mentira mais forte que tenta pressionar você a agir ou pensar igual a todo mundo? Exemplos: a necessidade de parecer perfeito nas redes sociais, a busca por dinheiro a qualquer custo, ou a ideia de que obedecer a Deus é perder tempo. Pense bem. Segunda pergunta para o religioso, vamos lá. O religioso, o diagnóstico do coração, foco nos 2 filhos. Contexto disso: a pregação, ela mostrou que podemos estar perdidos fora da igreja, como o filho pródigo, ou perdidos dentro da igreja, como o irmão mais velho, cheio de justiça própria
e comparação. Pergunta: seja honesto consigo mesmo hoje. Com qual mentalidade você tem lutado mais nos dias de hoje? A mentalidade do mais novo? Achar que a vida seria mais divertida se você pudesse ignorar algumas regras de Deus? Ou B, a mentalidade do mais velho? Sentir que Deus te deve algo porque você é fiel? Ou sentir inveja e amargura quando vê Deus abençoando alguém que merece menos que você? E a principal das 3 perguntas: vamos praticar a metamorfose? Vamos focar na renovação? A transformação começa pela renovação da nossa mente. Para provar a boa vontade de Deus, o Pai convidou os 2 filhos, ambos os filhos, para desfrutarem do relacionamento, não de regras ou de rebeldia. A pergunta que eu quero fazer para você: qual área específica da sua mente pode ser renovada esta semana para que você pare de tentar ganhar o amor de Deus, seu religioso, ou fugir dele, seu rebelde, e consiga apenas descansar e aproveitar a festa da graça dele? O que você acha? Eu quero te dizer algo poderoso e profundo. O que tem te moldado? O que tem te travado? O que tem te impedido de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Nós hoje falamos de 2 filhos e um pai. Um filho que queria bagunça, que queria uma vida sem regras, sem o pai. E um filho que fazia algo para mostrar para o pai que era merecedor de alguma coisa e cobrar do pai algo em troca. Nenhum dos 2 entendeu que era filho verdadeiramente e que tudo que é do pai era deles e que eles foram chamados para reinar. E que o pai sabe sempre o que é melhor para cada filho, para cada personalidade, para cada momento da tua vida. O Pai nos deixou um manual de vida, nos deixou algo poderoso, nos deixou algo profundo para transformar a nossa vida e transformar a nossa história. Eu quero te pedir neste momento, com um coração grato, que você se inscreva no nosso canal, que você curta, que você comente e que você compartilhe com seus amigos, com a sua família e com todos ao seu redor. Muitas vezes você não sabe como falar para a pessoa da presença do Senhor, mas você pode usar essa palavra para mandar para alguém, ou que está perdido no mundo, ou que está mergulhado na religiosidade. Às vezes, você, como muitos de nós, não temos honra na nossa casa. Porque Jesus mesmo, quando foi para Nazaré, não operou nenhum milagre. Porque ali o profeta não teve honra. Muitas vezes você não terá honra na sua casa. Mas entregue algo para eles. Essa palavra, como um presente para que ela venha ouvir a palavra de Deus. E eu quero falar para você que me assiste. Presenteie alguém com uma Bíblia. Presenteie alguém com a palavra de Deus. Você está no final de ano. Se você participar de alguma coisa, qualquer brincadeira com a tua família, presenteie a pessoa com uma Bíblia. Porque você está levando logos do Senhor. E profetize sobre a Bíblia, que o rema do Senhor vai transbordar na vida daquela pessoa. Eu quero declarar sobre a tua vida o sobrenatural do Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida a glória abundante do Senhor. Eu quero determinar hoje grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, a vontade boa, perfeita e agradável dele vai transbordar em nós
através de nós e apesar de nós. E eu quero declarar sobre a tua vida que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus.